Você vai conhecer agora uma técnica simples e barata que permite aproveitar melhor o colostro da vaca na alimentação dos bezerros até a desmama. É o que mostra a Camila Marconato. Quem cria gado sabe. Logo depois de parir, a vaca produz o colostro, primeiro alimento do bezerro, cheio de nutrientes e anticorpos que garantem sua imunidade. Um tipo de vacina natural. O leite mantém as características desse colostro até o 6º dia de lactação. É um leite de transição. Nesse período, ele não pode ser comercializado. E o bezerro recém-nascido nem sempre dá conta de mamar tudo que a mãe produz. No caso de animais de alta produtividade, acaba sobrando muito colostro. E como ele não pode ser vendido, muitas vezes o produtor acaba jogando fora essa substância que é tão rica em nutrientes. Pensando em acabar com esse desperdício e ainda diminuir custos, os pesquisadores criaram um jeito de armazenar esse colostro e usá-lo na alimentação dos bezerros. O método é simples e veio lá do Rio Grande do Sul. Mara Salfeld, veterinária e extensionista da Emater, primeiro tentou armazenar o colostro em latões de leite convencionais. Não funcionou. Depois, decidiu fechá-lo em garrafas PET e esperar. Depois de 1 ano e meio, que foi o tempo que eu levei para ter coragem para abrir a primeira garrafa, nós abrimos e era um excelente produto. O material recebeu o nome de silagem de colostro e foi visto como uma alternativa vantajosa para o criador. O produtor precisa, para alimentar uma bezerra, leite. Não tem substituto para o leite, até pelo menos 60 dias. Então o produtor deixa de vender o leite para alimentar essa bezerra. A partir do momento que ele substitui pela silagem de colostro, esse leite é vendido e esse lucro é computado como lucro total. O experimento de campo da veterinária da Emater despertou o interesse de uma série de instituições de pesquisa que passaram a estudar a tal silagem para testar cientificamente sua eficácia. Dentre elas, o Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Minas Gerais, que fica em Montes Claros, região norte do estado. Tomando sempre os cuidados necessários com a higiene na hora da ordenha, aqui, desde 2009, alunos e professores do curso de zootecnia coletam todo o colostro excedente para fazer a silagem. O primeiro passo é esterilizar muito bem todas as garrafas, lavando com detergente neutro e enxaguando com água bem quente ou clorada. As tampinhas são deixadas de molho em água fervente. Se eu não tiver muito cuidado com a higiene, em vez de micro-organismos que eu quero, vai crescer micro-organismo indesejado, que pode causar diarreia, pode causar alguma doença nos animais. Na boca da garrafa limpa e seca, além de funil, eles colocam também uma peneira, para não passar nenhuma partícula indesejável. E enchem. Antes de fechar, uma apertadinha para tirar todo o oxigênio e, ao mesmo tempo, deixar um espaço para a dilatação da garrafa. As bactérias que vão fermentar esse material, elas sobrevivem no meio sem oxigênio. Então, se a gente deixar o oxigênio, vai apodrecer o material, porque vai ter um tipo de bactéria que não é aquela que a gente necessita para que ocorra uma fermentação ideal. As garrafas são identificadas e colocadas em qualquer lugar longe da luz solar. Depois de 21 dias, em média, a silagem está pronta. Normalmente, depois de 21 dias, a garrafa já começa a ter essa divisão dessas 3 fases. Então aqui o perfil de fermentação já está ideal. Nessa parte superior aqui, a gente tem a concentração da gordura, depois a gente tem o soro e embaixo a gente tem a parte mais sólida, que seria a proteína. A nossa recomendação é... A professora Luciana atenta para a importância da identificação da garrafa. Colostro de 5º, 6º dia tem menor concentração de sólidos. Então, se o bezerrinho tomar só garrafa de 3º dia, ele vai ter mais proteína, mais gordura do que um bezerrinho que tomar a do 5º dia. Então, o que eu devo fazer? Pegar e misturar. Você reparou como aqui ninguém fala mais em silagem de colostro de 1º e 2º dia? Isso já é resultado da pesquisa. Testes de laboratório revelaram que a silagem feita com esse colostro tinha muita contaminação. Observamos que depois de mesmo uma diluição muito elevada, uma alta contagem de micro-organismos que são coliformes nesse caso aqui, E são agentes de diarreia em bezerros, por exemplo.
Essa bactéria Staphylococcus também dá uma alta contagem, ela provém de animais que tiveram mastite, por exemplo. Né? Então a silagem, mesmo depois do processo, não matou essas bactérias. Fungos também, leveduras dão uma alta contagem. E das bactérias que a gente desejaria, que são os lactobacilos, a contagem foi baixa. Para vocês, essa silagem feita a partir do colostro de primeiro e segundo dia não presta, não? Não, esse colostro deveria ir realmente para o banco de colostro. O negócio, então, é congelar o excedente do colostro do primeiro e do segundo dia e fazer a silagem com o material do terceiro ao sexto dia de lactação. Para dar aos bezerros, basta diluir em água morna. Na proporção de 50-50. Então aqui nós vamos usar, né, essa quantidade aqui para poder aleitar 4 bezerros. Tá. Então são 8 litros de preparo. Né? 4 de silagem e 4 de água morna. Exatamente. Então isso é feito pela manhã e à tarde. A professora mexe bastante para deixar a mistura bem homogênea. Ela enche as mamadeiras e leva para o curral. Se misturando um pouco. Os bezerrinhos aqui do experimento já estão plenamente adaptados a essa silagem de colostro. Eles já mamam com vontade, né, professora? É, Camila, é porque a gente o bezerro mais novo aqui, ele já está há 20 dias tomando silagem de colostro. Mas no começo, eles não aceitam a silagem tão bem assim, não. Essa silagem, ela é ácida, ela não é doce igual o sabor do leite, né? Então você tem que fazer com que o animal acostume ao sabor da silagem. E como é que é esse processo de adaptação? Então é o seguinte, no primeiro dia que ele vai receber, né, essa silagem, você vai usar uma parte de silagem já preparada e 3 partes de leite. No segundo dia, você vai usar 2 partes de silagem e 2 partes de leite. Depois, 3 partes de silagem, 1 parte de leite e aí por diante ele vai tomar só silagem. Entendi. Lembrando que nos 2 primeiros dias ele vai receber o colostro da mãe dele. Por enquanto, aqui, os experimentos indicam que os filhotes que tomam a silagem engordam um pouco menos do que os que mamam leite, principalmente nas 3 primeiras semanas. É importante que o produtor ofereça um concentrado de boa qualidade. Então ele passa a consumir mais concentrado do que o animal que recebe o leite, né? E o desempenho dele então passa a ser semelhante ao animal que está recebendo o leite. Então você acredita que vale a pena oferecer a silagem de colostro? Porque assim, é uma economia para você fazer o aleitamento durante 60 dias do animal, são 220 litros que o produtor gasta, né? Então você está economizando 220 litros de leite Por bezerro. por bezerro. Ninguém sabe ainda ao certo quanto tempo dura esse produto depois de pronto. As primeiras silagens de colostro preparadas na Universidade Federal de Minas Gerais em 2009 continuam boas.